Estão me ouvindo? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, Boa tarde. Colocando para gravar a nossa reunião. Tá? Então hoje eu vou dar uns minutinhos ainda para gente, para poder todo mundo entrar. Temos ainda alguns minutinhos aqui. Professor Paulo, boa tarde. Tudo bem? Professora Ana Paula, boa tarde. A senhora entrou com o Gmail, se puder fazer a troca, por favor. A senhora entrou com o Gmail, se puder trocar pelo @escola. Gente, o meu áudio ali do computador não está saindo? Estão ouvindo agora? Estão ouvindo? Boa tarde. Boa tarde. Eu estava pelo notebook e tal, acho que o áudio estava com problema. Vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Professora Sim, professor, Ana, mas está com eco. Professora Ana, você entrou com o e-mail do Gmail. Se você puder entrar com o Eu acho que eu já passei. Já fez? Então, beleza. Já pegou o Discord. Gente, eu não sei o que está acontecendo com a minha internet do notebook hoje. E está bem instável, mas vamos lá. Então, boa tarde a todas, todos, né, que estão mais uma vez aqui no nosso, para darmos sequência ao nosso encontro de formadores. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nivelamento tecnológico. O que é isso? O nivelamento tecnológico é para nós debatermos um pouquinho sobre todas essas novas tecnologias que nós utilizamos, todas as novas ferramentas que nós temos utilizado para aprimorar o nosso processo de educação. Antes de a gente começar a falar propriamente das ferramentas e das novas tecnologias, é importante nós lembrarmos o seguinte: o que são tecnologias? Quando nós falamos em tecnologia, o que nós lembramos? Se a gente for pensar no contexto atual, falar em tecnologia significa o quê? Nós falarmos de computador, de celular, de internet. Mas é muito importante nós pensarmos que tecnologia não é algo recente e também tecnologia não é algo restrito à informática ou à tecnologia de ponta. O que vem a ser tecnologias, então? Tecnologias são tudo aquilo que auxilia o ser humano, que auxilia a humanidade na construção ou na superação de problemas, na realização de algo. Se nós formos pensar na história da humanidade, qual as primeiras tecnologias? Quais as tecnologias mais importantes nós temos?
Quem que pode citar uma tecnologia que nós tivemos ao longo da história? Fogo. O fogo, né? A conquista e o domínio da produção do fogo. Foi uma tecnologia que às vezes a gente não associa com a tecnologia atual. O que mais que a gente pode colocar como uso de tecnologia? A roda, né? Que é uma tecnologia fundamental. A luz elétrica. O que mais? O que nós podemos pensar de novas tecnologias? Máquina a vapor, né? E o motor a vapor, as quinas, né? O arado, né? Alguém pode lembrar aí? O chuveiro, né? Não só o elétrico, mas o chuveiro mesmo. Tudo são tecnologias. A enxada é uma tecnologia, né? A enxada é uma tecnologia importante. E na educação? Quando nós pensamos em educação e tecnologia, quais as tecnologias que nós podemos citar que nós utilizamos na educação? Plataformas, o que mais? Quem quiser ligar o microfone pode falar também. O que mais que nós temos de tecnologias na educação? A internet. A internet, o que mais? Vamos pensar, vamos mais profundo aí. Que são tecnologias a serviço da educação. O Educatron. Há tempos primórdios aí pode usar o lápis de cor. O lápis, né? O lápis de escrever. Né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Qual é a tecnologia mais utilizada na educação em toda a história? Quem pode dizer? É o giz. Né? Mas, na verdade, nós podemos ir mais longe. A humanidade, ela se transforma em humanidade, né? Ela evolui como uma sociedade diferente a partir do momento que ela passa a escrever na parede. Vocês já pararam para pensar isso? Né? Que nós estamos com uma tecnologia até hoje na sala de aula que era usada desde o Paleolítico. Escrever na parede com pedra. Né? E o que faz de fato uma tecnologia em uma tecnologia educacional? O que transforma uma técnica, né, um instrumento, em uma tecnologia verdadeiramente educacional? É o uso que o professor, que o educador faz daquela tecnologia. Se nós não tivermos por trás da tecnologia, se nós não tivermos por trás de todo o aparato tecnológico o uso pedagógico de um professor, aquela tecnologia, me desculpe, mas ela não vai ser uma tecnologia educacional. Né? Por mais que evoluída e avançada que ela seja, se ela não estiver com a mão do professor, se ela não estiver com o olhar de um professor para dar uma finalidade didática, pedagógica, aquela tecnologia não será uma tecnologia educacional. Professora Rosemary levantou a mão, pode falar? Professora, essa semana, acho que vai dar microfone, eu tava com problema nos dois, tá dando microfone, né? Não, mas pode falar. Semana passada eu comecei a trabalhar com língua portuguesa e cultura digital.
Então, a primeira frase que eu coloquei para eles foi a seguinte: que não adianta só olhar para a tecnologia sem olhar para as pessoas. A transformação digital não vai acontecer sem as pessoas. Exatamente. Né? Por mais que nós usemos as mais avançadas tecnologias, por mais que nós utilizemos o computador mais avançado, o celular mais moderno, quem faz a educação são as pessoas. Quem faz a educação é o professor, é o aluno. Né? Então, vocês estão me ouvindo bem, gente? Minha internet, eu não sei o que está acontecendo, eu vou ter que chamar os técnicos aqui. Mas está dando para ouvir tranquilo? Então, beleza. Então, por mais que nós usemos essas técnicas, nós usemos esse sistema mais avançado que for, o professor tem que estar ali, né? O professor, ele é essencial. Só que, ultimamente, nós estamos sendo apresentados, né, a novas tecnologias, a tecnologias digitais. Não que essas tecnologias vão substituir o professor, mas essas tecnologias têm a função de auxiliar o professor. As tecnologias digitais, as tecnologias de informação, elas vêm para auxiliar o professor no processo ensino-aprendizagem. E tudo isso, por mais que foi uma novidade para a gente, né? Por mais que nós tenhamos sido pego meio de surpresa, né? O professor, durante a pandemia, foi jogado no colo dessa tecnologia, né? Essa tecnologia, ela tem o papel de nos auxiliar no nosso processo de ensino-aprendizagem. Então eu vou mandar aqui um quiz para vocês. Respondam se vocês receberam aí. E eu vou pedir para vocês, então, realizar esse quiz, que ele vai mostrar para a gente o que vocês conhecem ou não conhecem de novas tecnologias a serviço da educação. Beleza? Então eu vou dar um tempinho para vocês responderem o quiz. E aí vocês vão levantando a mão à medida que forem terminando. Tudo bem? Então podem abrir o quiz e à medida que vocês forem terminando, podem levantando a mão. Ok? Todo mundo conseguiu abrir? Não? Ué, eu testei hoje. Vocês estão logados no... Eu também não consegui. Ué. O meu também não abriu. Não abriu? Eu também não sei se eu que não mexer. Porque eu acabei de testar ele e abriu. Ué, gente. Não consegui também. Também não Que consegui. estranho, gente do céu. Também não consegui, professor. Porque o professor Eu também mandou não. aqui no Whats o link novo. O link de manhã tava... Também não consegui. Oi? Eu não consegui também. Também não. Então deixa eu pegar aqui o link novamente que o professor Alessandro mandou, para ver se eu não coloquei alguma coisa errada. Deixa eu mandar aqui no link novamente.
Tentem, por favor. Novamente. Alguém? Não abre. Não abre. Mas que estranho. O professor mandou. Ele fica carregando e não abre. E eu acabei de testar aqui, tava tudo... Não, quando clica no começar, ele não vai para frente. Não, então beleza. Então vamos deixar porque foi um problema de link mesmo, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui, né? Só para a gente fazer uma ambientação sobre a nossa realidade de... Mas depois eu mando para vocês. Eu vou falar com o Alessandro. Mas na verdade era um quiz só para a gente poder refletir sobre quais TEDx a gente conhece, tá? Mas não é nada assim, o fim do mundo não. Mas uma coisa que eu quero pra gente refletir um pouquinho sobre tecnologia e educação, né, que é o nosso foco, é a importância, primeiro, do professor, como eu disse, né, que por mais que a tecnologia seja importante, ela não vai substituir a ação do professor. E segundo, eu acho que a pandemia serviu muito para nos mostrar uma coisa. Derrubar aquele mito de que o aluno é um nativo digital. Sabe? Alguém já tinha... Né? Desde que eu entrei no Estado, nós tínhamos ali aquela lenda de que o aluno ia passar na nossa frente, que a gente ia ficar obsoleto porque os adolescentes, os jovens, os alunos dominam 100% as ferramentas digitais. Alguém ouviu essa história algumas vezes na escola? Ah, os alunos eles dominam a internet, eles fazem de tudo na internet, né? Eles viram o computador de cabeça para baixo e esses alunos vão ultrapassar vocês. Então, o professor que não mexer com o computador, o professor que não usar a internet, ele vai ficar para trás porque, nossa, os alunos são os Bill Gates do mundo. Quando veio a pandemia e que nós fomos, né, forçados a experimentar esse período de isolamento e uso das tecnologias, o que a gente percebeu? Né? E agora, com essas novas plataformas, o que a gente percebe? Que o nosso aluno, em 90% dos casos, eles não têm esse domínio que se dizia que eles tinham da informática. Eu sempre brinco que os meus alunos de fundamental e médio, 90% deles fazem o mesmo uso da internet que a minha mãe de 67. Que é mandar o WhatsApp, escrever comentário no Facebook e ver TikTok. O que a minha mãe faz na internet, os meus alunos fazem também. Ou seja, essa supremacia digital, essa supremacia virtual dos nossos alunos, ela é um mito. Né? E por isso que a gente não pode ter medo, né, de usar a tecnologia. Não podemos nos sentir intimidados. Porque o professor, antes de tudo, é um aprendiz. Né? O professor, antes de tudo, é alguém que vive por aprender. Nós vivemos num constante aprendizado. Então, para nós, para muitos aqui, né, eu tenho certeza que muitos de vocês, quando começou essa história de dar aula online, de dar aula com Meet, de usar plataforma, de usar redes, assustou, não assustou? No começo deu um susto ali. Mas hoje o que a gente está vendo?
que nós somos plenamente capazes de aprender, de evoluir no nosso conhecimento. Né? E para nós trabalharmos, né, em sala de aula, mas também aqui no nosso grupo de estudos, nós vamos ter algumas tecnologias a serviço da educação que permite esse nosso contato, né, que torna possível o nosso grupo de estudos, que são as ferramentas da plataforma Google. Né? Claro que a gente tem que pensar assim, por que o Google faz isso? O Google é bonzinho? Né? Não, o Google é uma empresa e como toda empresa, ela quer lucro, ela quer ganhar dinheiro. E ela precisa ter bons produtos, ela precisa ter boas ferramentas para poder atrair mais usuários. E como que começa o Google? O Google ele começa lá nos anos 90 como um buscador. As pessoas queriam... Ainda vou usar um termo aí, só quem é dos anos 90, nasceu antes que era adolescente nos anos 90 ali, vai conhecer. Quando a gente tinha que navegar na internet. Lembram desse termo? Pior ainda, aí o professor Tiago, que é mais novo, não vai saber. Mas quando a gente entrava na internet, quando você ficava online. Então, assim, essa ideia de você estar online 24 horas por dia é uma loucura. Lá nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, você tinha que entrar na internet. Aí fazia aquela conexão, tocava aquele barulhinho do modem, e aí você entrava nesse mundo da internet. Aí você ia navegar na internet. Né? E aí veio o termo mais antigo ainda, do internauta. Quero mandar um olá para os internautas. Olá, internautas. Né? Então, esse mundo era muito novo. E o Google ele tinha que fazer esse... As pessoas tinham que buscar onde tinham as páginas. E o Google e muitos outros, Yahoo, Alta Vista, KD, Bing e sei lá quantos outros, né, apresentam essa ideia de você pesquisar algo na internet e esse algo ser oferecido para você em qual página tem. E aí o Google cobrava das empresas que ele queria apresentar primeiro. E hoje, como que o Google ganha dinheirinho? Apresentando propaganda para vocês. Né? Ele apresenta lá, você pesquisa como cuidar de um gato filhote. Aí o Google interpreta, ele está pesquisando como que cuida de gato filhote? Deve ter adotado um gato. Vou começar a mandar propaganda de gato em toda a página que ele acessar com o e-mail Google. Já aconteceu com vocês? Entra lá no Facebook ou entra numa página e começa a aparecer ali um monte de propaganda de algo que você pesquisou. Aí, ó, o Thiago está mostrando o gato na câmera. Logo, logo vai começar a aparecer propaganda de caminha para gato, roupinha para gato, ração para gato, né? E aí, só que o Google, para ele ter bastante usuários, ele precisa ter bastante produtos. Então ele vem nessa competição aí e oferece, pelo menos para a educação aqui, 6 produtos que são muito bacanas de ser utilizado, né? E que vão oferecer essa experiência para o usuário, né? Que é o Google Meet, o Classroom, o Google Apresentação, o Google Documentos, o Google Drive e o Jamboard. Vocês conhecem todos eles? Quem não conhece ou quem não conhece nenhum? Tranquilo? Gente, uma coisa muito importante. Dentro do Google, né, aí nós temos aquelas linguagens antigas aí. Nós criamos o nosso eu virtual, digamos assim, dentro da plataforma do Google. Né? Para nós usarmos as ferramentas do Google, nós precisamos existir para o Google. E como que nós existimos? Através do e-mail, que é a nossa conta. Né? Aí nós temos a nossa conta pessoal, que é o Gmail. Né? O Gmail ele é o e-mail do Google, mas
é com ele que você consegue se logar em todos os serviços do Google. Em quase todo aplicativo, sistema que você precisa fazer um cadastro, tem a opção de você se logar com a conta do Google. Então você vai fazer cadastro num jogo, tem a opção de credenciar com a conta do Google. Você vai fazer cadastro num site de sorteio da Cacau Show, você tem a opção de se credenciar com o Google. É a tua identidade virtual. No Brasil, o Gmail ele competia muito com o Hotmail. Quem tem Hotmail ainda? Eu estou transitando do Hotmail, estou deixando o Hotmail. Né? Tem gente aqui que tem cara de que teve BOL. Não me enganem. Teve gente aqui que teve BOL, e-mail do BOL, @bol.com.br. Né? Aí uma coisa mais underground ainda tinha o Globo.com. E mais underground ainda o SBT Online, o Sol, né? Então o Hotmail também é bacana. Eu tô passando para o Google por quê? Por que eu fui deixando o Hotmail e passando para o Gmail? Por causa da gama de opções que a plataforma Google oferece, né? Que aí é mais disponível. Mas eu tenho o meu Hotmail ainda, eu uso para muita coisa o meu Hotmail. Não é antigo não, professor, é vintage, é old school, né? Mas o Gmail, né? Então quando você vai se logar no Google, você deve estar logado com a tua identidade. E aí, né, uma forma de separar o público, o particular do profissional, o Estado do Paraná fez um acordo com o Google, né, e ofereceu o @escola para todos os professores da rede, professores e alunos. E é importantíssimo, importantíssimo que todos estejamos logados com o nosso @escola para fazer as nossas atividades escolares aqui. Tá? Então, sempre tomar cuidado, né? Como aconteceu hoje, a professora entrou com o Gmail no celular ou no computador e aí já fez a troca de conta. Por quê? Porque é uma identidade, é uma forma de marcar. Uma outra coisa que é muito importante, que eu quero deixar como recado, como dica para vocês. Quando vocês vão logar lá no Educatron ou lá no computador da escola, vocês tomam o cuidado de entrar numa janela anônima? Sim. Sim, professor Elvira, Thiago. Eu não. Quem que não entra na janela anônima? Alguém não entra na janela anônima? Professora Rose não acessa a janela anônima? Não usa, professora? Não usa janela anônima. Não. Quem mais não usa janela anônima? Gente, qual que é o problema? Tá? Você está na sala, você acessa o Educatron, você entra com o teu @escola e aí você sai e esquece de deslogar o teu e-mail. É você que continua ali naquele computador. Qualquer pessoa que pegar o teu computador, que acessar as tuas coisas, vai ficar que foi você que realizou aquele ato. E até você provar que focinho de porco na tomada, você já levou choque. Uma coisa também, que nas 2 turmas da manhã aconteceu isso. Alguém de vocês já chegou na sala para fazer a chamada e tava o RCO de algum colega aberto no Educatron? Já? Sim, várias vezes. E aí você abre o RCO, não presta muita atenção, faz a chamada. Não, eu não. Não? Ah, bom. Porque teve uma colega que falou aqui, professora, que fez a chamada. A hora que ela foi registrar o conteúdo, que apareceu o conteúdo de matemática, ela era de geografia. Não, porque para começar já vou no anônimo, né? Eu saio da... Isso. Então, é muito importante tomar esse cuidado. Então, como que você faz para abrir a janela anônima? Você vai aqui no cantinho. Oi, professor Thiago, pode falar.
Professor, o meu aconteceu isso hoje. Da janela tá aberta. E aí, tipo, eu só não vi que estava errado, porque eu já estava na quarta aula e tinha aparecido que as outras duas não tinham ficado verdinho. Aí que eu olhei e falei, não, tá errado isso aqui. Aí você foi ver, não era o teu. Não, era de português. Então, isso acontece. E aí, assim, uma coisa que eu penso, Thiago, você, a hora que você viu, que bom, né? Pode corrigir. Mas e se um aluno acessa e mexe em notas e presença? Né? Porque, assim, até uma coisa, quando, por exemplo, um pedagogo precisa fazer um ajuste, ou o professor falta e o pedagogo vai fazer chamada, vai aparecer lá no RCO que foi feita a chamada com o @escola com a identidade do pedagogo ou do diretor. Mas e se o aluno mexe lá e aparece que o professor mexeu na nota e vai provar que jeito? Né? Então, tomar um cuidado. Então, aqui, você vai aqui, clica aqui nos 3 pontinhos, nova janela anônima, ele vai abrir uma janela anônima em branco, ó. Ele não está logado. Aí você coloca google.com, ou Classroom, ou Meet, ou o que for. Vem aqui, fazer login. Coloca. Realmente tem alguns educatrons, o Thiago está lembrando, que já fica direto para abrir o anônimo. Então tomar esse cuidado. Então, já aconteceu, professor, de eu entrar no Educatron e não tá anônimo e colocar os dados lá. Depois eu procurei onde que excluía aquilo na navegação. Porque fica o CPF, o e-mail, tudo salvo. Tudo lá. E aí teve um caso também, eu cheguei no laboratório esses dias, coloquei os alunos para abrir a plataforma. Aí antes do aluno sentar na cadeira, ele mexeu no mouse, assim, ele me chamou, professor, vem cá, eu nem mexi no teclado ainda. Mas olha aqui, tinham pesquisado, o aluno tinha tentado pesquisar conteúdo pornográfico. E se está logado no e-mail no @escola de um professor? São problemas que a gente consegue evitar, depois o pepino é muito maior. Né? Então aqui, uma vez logado, né, você tem aqui ó, o teu perfil, né? E aqui você vai ter o teu perfil, né? Pode colocar a tua foto, né? Aqui é você, é a tua identidade, né? É você que está aqui. E assim, procure sempre colocar no profissional, né? No e-mail institucional, a foto do rosto para a gente identificar, para a gente saber quem é, né? Até para os alunos identificarem também quando for procurar lá no Classroom, né? E aqui nós temos os Googles, os apps do Google. Então aqui todos os apps do Google. Que nós vamos ver aqui, só um pouquinho. Não, mas eu tenho que colocar uma foto atual, né? Aí colocar uma quando o cabelo não era branco, né? Daí complica. Gente, então assim, os principais apps do Google que nós usamos para educação são, né, o Google Documentos. E quando a gente fala Google Documentos, tem muita gente que chama de o Word do Google. Abre o Word do Google e... Né? Qual que é a vantagem do Google Docs, né, do Google Documentos? Que ele é online, não precisa instalar na máquina, você pode ter acesso ao documento onde você estiver. Né? Também o Google Drive, que é o armazenamento dos seus arquivos. O Google Apresentações, que é para criação de slides, para criação de apresentação. E o Google Meet, que é essa reunião aqui que nós estamos. Né? O Google Classroom, que é a nossa sala de aula virtual, que é onde nós acessamos, né? Temos os recados, as atividades. E o Jamboard, que ele funciona como um quadro negro, como um quadro de escrita. Tá? A principal ferramenta para o nosso grupo de estudos é o Google Meet. Tá?
O Google Meet, quando você abre ele, né, quando você entra lá no Google Meet, né, você entra meet.google.com, você tem 3 opções para você criar. Você pode vir aqui, né, então, criar uma nova reunião ou entrar numa reunião que você tem o código ou o link. Mas se você quer criar uma nova reunião, meet.google.com. Então, criar uma reunião instantânea. Você vai começar a reunião agora. Criar uma reunião para depois ou entrar no Google Agenda. Então, se você quiser criar uma reunião para depois, ele vai te dar um link para você começar a tua reunião a hora que você quiser começar. Então, agora uma tarefinha rapidinha. Todos vão entrar lá em meet.google.com, vão criar uma reunião para depois e vão mandar o link aqui no chat. Oi, professora Rosemary, pode falar. Ó, o professor Marcos já. Professora Rosemary, pode falar. Então, vocês vão criar um link para uma reunião e mandar aqui no chat. Isso. Então, é muito, muito tranquilo. A opção de criar no Google Agenda também é bem bacana. Tá? Quando você abre pelo Google Agenda, você pode colocar mais informações para a tua reunião. Você pode programar a data, a hora, quanto tempo vai durar, quem que você quer que participe da reunião. Tá? Então, é uma forma de experimentar o Google Class, o Google Meet. Tá? Então aqui, deixa eu voltar lá na apresentação. Então, enquanto vocês vão criando o link, né, só para a gente poder fazer esse teste. Tá? Bom, quando você, uma vez dentro do link do Meet, né, você clicou ali na tua reunião, ele vai dar essa página aqui, né, que vai ter a câmera. Então, a câmera sempre aberta e o microfone sempre fechado. Essa é a etiqueta do Google Meet. Então, aqui você tem o espaço da câmera, o ícone do microfone ou da câmera, que você pode deixar desligado o microfone por enquanto, né? E a câmera ligada, né? A gente pede aí que quem puder deixar a câmera ligada para a gente ver vocês, é bem bacana, a gente consegue fazer essa interação aqui. Um outro exercício, uma outra finalidade que nós temos aqui é o plano de fundo, o layout. Então agora eu quero que quem está ainda com a câmera fechada, abra a câmera fazendo favor e coloquem um layout diferente no plano de fundo de vocês. Quero que vocês coloquem ali. Quem está no celular também dá para colocar. Tem ali esse ícone das 3 estrelinhas aqui. Quem está no computador, clica aqui nos 3 pontinhos e vai em aplicar efeitos visuais. Professor, Oi. você pode repetir, por favor? Eu estava vendo um negócio aqui na Sim. escola. Então agora vocês vão abrir a câmera e vão colocar um efeito visual na câmera de vocês. E aí, escolhe um efeito bonitinho que você queira, né? Para que é esse efeito visual? Isso aqui é legal porque quando você não quer que ninguém veja o ambiente, A bagunça da sua casa. A bagunça da tua casa, né? Mas eu não sei onde é. Você vai ali, você está no computador ou no notebook, professora? No celular? Computador. No computador. Então, ali no computador, você vai clicar nos 3 pontinhos que tem do lado do telefoninho ali na entrada do Classroom. Ok. Do Meet. Você clicou ali,
vai aparecer tá. assim, aplicar efeitos visuais. Ok. E aí você clica em efeitos visuais e isso pode escolher um efeito. Ah, você está em casa, ou tem alguma coisa acontecendo atrás, ou você quer deixar divertido mesmo. E aí, ó, a professora Mayra está em órbita, né? O professor Thiago está numa casa muito clean, a professora Rosemary também. O professor Marcos está na praia, a professora Slaine está nas nuvens. Então a gente tem essa opção, né? De ter algo diferente, né? Para fazer. Agora a professora Mayra foi para casa dos hobbits, né? Então tá bem. É para a gente poder fazer essa brincadeirinha aí com os alunos, né? O meu aqui não tem, professor. Legal, professor. Você está no notebook, professora? Eu estou, só diz assim, configure seu navegador para usar os efeitos visuais, mas não aparece nada aqui. Ah, então você está com qual navegador? Eu estou no Chrome. Então talvez tenha que atualizar o Chrome. Você clicou nos 3 pontinhos. Sim. E abriu lá aplicar efeitos visuais. Visuais. E aí não apareceu a opção. Então pode ser que você tenha que atualizar o Chrome. Por isso que eu não estou ligando a câmera, para não aparecer minha bagunça. Não, mas tem uma parede bonitinha aí atrás só. Ah, professor, pai está reparando. Você que falou. Mas tá bonitinha a parede, não tem? Professor Paulo, você clicou nos 3 pontinhos e apareceu o que para você, professor? Ou você está no celular? Professor Paulo, no Note. Do lado ali, quando você está na tela do Meet, tem ali o botãozinho vermelho. Tá? Do lado do botãozinho vermelho tem 3 pontinhos. Um ícone de 3 pontinhos. Você clica, ó. Deixa eu mudar aqui. Tá vendo aqui? Tá aparecendo agora a minha tela. Esse aqui, ó. Clica aqui nos 3 pontinhos. E aí ele vai aparecer para você aplicar efeitos visuais. Certo? Então, é para a gente explorar, né? Não ter medo de explorar as funcionalidades da... Professor, no celular eu não consegui achar onde. No celular, professor, você vai fazer o seguinte. Na tua imagem aqui, você abre a tua imagem e vai ter um ícone das 3 estrelinhas. E aí você clica nas 3 estrelinhas e vai aparecer a opção. Efeitos de fundo. Certo? Bom, as outras funcionalidades que nós temos no Meet, que são bem bacanas da gente explorar. Habilitar, desabilitar microfone. Tá? Então, quando eu tenho todo mundo, uma turma grande, se você olhar ali, do lado direito, tem uma opção que tem um monte de 2 pessoinhas. Estão vendo aqui embaixo, onde tem o número 18? Aqui, quando você clica nele, ele vai aparecer o quê? Quem está na reunião. Tá vendo? Então, aqui, todas as pessoas que estão na reunião. Então, agora, eu quero que vocês abram o microfone de vocês. Todo mundo. Acho que vai dar um microfone aí, só. Abriram o microfone? Abriram? Todo mundo? Então, barulhão, né? O que aconteceu? O senhor desligou o nosso microfone. Desliguei o microfone de todo mundo. Então, isso aqui vocês podem usar com os alunos, né? Então, quando o aluno, a turma começa a falar muito, você clica. Podia ter na sala de aula real, né? Pensou? Agora, eu quero que vocês liguem o microfone de novo. Podem ligar. Liga. Não estão ligando o microfone? Por quê? Tem aqui um item, permitir que todos ativem o microfone. Se eu desabilito isso,
o aluno não pode ligar o microfone. Quando eu permito, agora vocês podem falar, podem perguntar. E agora os alunos podem abrir o microfone. Então, outra função que nós temos é o chat. Tá? Se eu clico aqui no cadeadinho... professor. Oi. Eu só gostaria de reforçar que essa ferramenta é disponível só para o administrador da reunião, né? Isso. Só para quem organizou a reunião. Exatamente. Então, quem cria a reunião, né, é o organizador. Mas também, professor, eu posso habilitar outras pessoas para ser o administrador junto comigo. Então, eu estou em dois, três professores comandando um curso. A gente pode compartilhar a administração da sala. Sabe? Aqui, eu quero que vocês mandem um oi no chat para mim. Podem mandar. Cadê os oi no chat? Não estão mandando? Mas então vocês vão mandar uma reação para mim. Clica ali nas reações e manda um joinha. Não conseguiram também? Também você pode fazer o quê? Desabilitou tudo. Desabilitar aqui. Compartilhar a tela. Posso desabilitar para o aluno não ficar compartilhando tela. Né? Não sei se vocês lembram, teve um caso que o aluno compartilhou a tela e exibiu o que não devia na tela. Né? O professor pode desabilitar aqui. Também aqui, ó, gerenciamento de organizadores. Né? Eu posso colocar alguém, né, para ser gerenciador comigo, administrador junto comigo. Então, são algumas funcionalidades, né? E aí eu não falei ainda das reações, né? O que são as reações? Usando essa mobilidade agora, essa linguagem de redes sociais, nós temos as reações, né? Que aí você pode dar algum emoji, algum sinal, né? E é uma forma de interação também. Então, como nós fizemos na aula passada, né, a palma virtual, pode escolher um emoji e compartilhar com a gente aí uma reação, né? Então, podem dar as reações de vocês aí, né? Então, ó, ele aparece aqui as nossas reações. É uma ferramenta para ser utilizado com os alunos, é bem bacana, eles gostam. Mas se começar a ficar demais também, você tem a opção de desabilitar e aí você consegue gerenciar a tua turma. Gente, Google Meet é bem tranquilo para todo mundo tem tranquilidade, né? Então, nós vamos falar um pouquinho então, né, do Google Classroom. O Google Classroom, o Google Sala de Aula, que você também vai acessar pelo Google, né, pela plataforma do Google. E é lá que nós temos o nosso ambiente educacional. Né? O Google Classroom é onde nós temos a nossa sala de aula, com os nossos recados, com as nossas tarefas, com as nossas atividades. Então agora eu vou passar uma outra tarefinha para vocês. Eu quero que todo mundo entre lá no Classroom e deixe um oi lá no mural. Deixa um recadinho lá no mural. Quem já entrou no Google Classroom? Teve alguns que já deixaram o recado lá, mas teve gente que ainda não entrou. Então eu quero que vocês entrem aqui no nossa turma e coloquem um oi ali pra gente. Todo mundo. Isso, então, ó. A Moema, Paulo, isso, já estão dando oi aqui. Né? Então, o Google Classroom, ele tem essas funcionalidades, né? Tem um mural, você pode mandar aviso, né? Eu posso mandar recado para todas as minhas turmas ao mesmo tempo. Quero mandar um recado que é para todo mundo. Eu posso escolher todas as minhas turmas. Ah, mas eu quero mandar um recado só para o professor Tiago porque ele não entregou o plano de ação ainda.
E eu não quero mandar lá no mural para todo mundo ver que o Thiago está com o plano de ação atrasado. O que eu faço? Eu mando um recado somente para um cursista. Não sei se vocês já mandaram para os alunos assim. Você quer cobrar o aluno que está com nota vermelha. Sim. Você escolhe um aluno específico. É uma funcionalidade bem bacana. Tá? Também, aqui no Classroom, nós temos o campo de atividades. O que é o campo de atividades? É onde eu posso postar as tarefas e as atividades para o cursista. Tá? Então, aqui, ó, o campo de atividades, né? Tem aqui o fórum, não tem atividade ainda, eu vou postar a atividade essa semana do plano de ação, para a gente já ir pensando sobre ele, certo? Então, esse aqui é o Google Classroom para a gente conhecer. Tranquilo? Todo mundo conseguiu mandar o recadinho lá? Beleza? Então, lembrando que o Classroom tem que ser acessado sempre com o @escola. Já aconteceu com vocês do aluno acessar o Classroom e falar: professor, está pedindo o código da sala? Né? Aquele código não é para passar. Tem o código, mas assim, a turma, se o aluno acessar com o @escola, ele já está automaticamente na turma. Tá? Então, deixa eu passar aqui.